Começou o vídeo, aula de história. A gente falou, eu tava tomando um golinho de café, porque nós estávamos falando sobre o café. A gente viu que a produção de café aumentou muito na região de São Paulo e o que tornou a cidade de São Paulo uma região muito rica. Então, nós vimos isso na nossa última aula. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o café e sobre a indústria. O café, ele introduziu o Brasil nos patamares de indústria. O que aconteceu? Em 1889, o Brasil deixou de ser uma monarquia, ou seja, deixou de ter um rei, para se tornar uma república presidencialista. O que isso significa? Nós não teríamos mais um rei, mas teríamos um presidente, presidencialista, presidente. Então, o que aconteceu? Durante essa primeira república, a população cresceu e essa população necessitava de coisas, consumo de roupas, consumo de alimentos, consumo de várias outras coisas. Então, o que foi crescendo? As necessidades foram crescendo e a necessidade de uma criação de indústrias também foi crescendo. E aí fez com que São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Porto Alegre crescessem mais pela concentração de pessoas. Então, ali a gente vai ver uma pequena tabelinha com uma comparação entre os anos e a quantidade de indústrias que foi crescendo durante esse período. E aí a gente vai ter alguns exercícios para a gente falar um pouquinho sobre isso. Vai falar também um pouquinho sobre o que aconteceu em 1920 em São Paulo, em que mais da metade dos empregados, né, dos operários, eram estrangeiros, enquanto que no Rio de Janeiro eram mais de um terço, ou seja, a maioria formado por quem? Por imigrantes. Lembram que a gente conversou sobre isso também na aula passada? Que os imigrantes foram estimulados a virem trabalhar no Brasil, pois não havia mais a mão de obra escrava. Então, o que aconteceu? A maioria desses operários que trabalhavam nessas grandes cidades tornaram-se os imigrantes. Então, ali a gente tem alguns exercícios para a gente relembrar. A gente vai falar um pouquinho sobre isso na nossa aula online, tá? E qualquer coisa, chama a tia lá na Agenda Edu. Combinado? Um beijinho e até!